Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, vou ler na versão da NVI, está disponível aí? NVI? Amém. Antes da leitura, vamos orar, pedindo auxílio ao Espírito Santo, amém? Pai Santo, meu Pai, nós somos dependentes do Senhor, Pai. O intelecto humano é limitado, Pai, e a ação sobrenatural, meu Deus, independe do intelecto humano. Nós cremos, meu Deus, que Teu Santo Espírito, Pai, encontra maneiras, Pai, que nós nem conseguimos explicar direito, meu Deus, de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, Pai. Sabemos que a Tua palavra, meu Deus, produz fé, mas, meu Deus, sabemos que por trás de tudo isso aí está o Teu Santo Espírito. Pai Santo, nos guie no Teu Santo Espírito neste momento, Pai. Que o Teu Santo Espírito me auxilie, meu Deus, eu que vou levar a palavra. Que o Teu Santo Espírito auxilie os meus irmãos que vão ouvir, meu Deus, a mensagem. Que no nome de Jesus, Pai Santo, sejamos impactados, meu Deus, e na direção do Teu Santo Espírito, meu Deus, impactados e transformados, meu Deus, para sermos praticantes da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Vocês estão desanimados hoje? Não, né? Não pode ficar desanimado não, meu querido. Glória a Deus. Meus amados, vamos ver um pouquinho, dessa igreja de Éfeso, essa igreja muito importante na história da igreja, Vamos ler então este texto maravilhoso, amém? Apocalipse 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas uma coisa há ao seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, meus amados? Meus amados, essa igreja de Éfeso é uma igreja muito interessante, Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo chegou em Éfeso, meu querido, e Paulo foi usado com grande poder, a ponto de, ele tocar em objetos e esses objetos serem levados para demoniados e doentes, e demônios eram repelidos, eram expulsos e doenças, eram curadas, pelo poder de Deus atuando em Paulo. Tá? Isto não é um aval para você pegar a água do Rio Jordão não, viu, meu querido? Cuidado. Tá? Tem crente, que bom, né? Então posso ali naquela igreja pegar um travesseiro lá, de sei lá das quantas, a vassoura, Não, não é isso não, meu querido, está entendendo errado aqui. Tá? Mas Deus usou Paulo com poder, E Paulo pregou em Éfeso, E a obra de Deus foi de tal maneira que as pessoas convertiam, aceitavam a mensagem, o evangelho, e queimavam seus livros de feitiçaria, seus livros de invocação de demônios e tal. E Paulo ficou muito tempo lá em Éfeso ensinando e promovendo uma liderança para aquela igreja, porque Paulo tinha essa estratégia de chegar numa cidade, ele procurava uma sinagoga,
né? Ele pregava ali na sinagoga, e na sinagoga, né, muitos criam, né? Às vezes sinagogas inteiras recebiam a mensagem, como me parece a sinagoga de Bereia, né? Aceitou a mensagem do evangelho, né? Mas Paulo ficava um tempo, estabelecia uma liderança, né? E depois partia para outra cidade. E, se não me engano, Paulo ficou quase 3 anos em Éfeso, se não me engano. A minha mente pode estar me traindo aqui. Mas aí Paulo, né, há uma grande perseguição e Paulo sai de Éfeso, né, ele vai para outra cidade, né, e funda outras igrejas, mas aí ele manda chamar a igreja, os presbíteros, né, lá dessa igreja, da igreja de Éfeso. Ele manda mensageiros e fala o seguinte: olha, fala para eles me encontrarem em tal cidade. E aí eles vão. E Paulo fala algo interessante para eles, né? Olha, no meio de vocês vai aparecer falsos mestres. No meio de vocês vai aparecer falsos mestres. Tomem cuidado, cuidem de vós, né? Cuidem da vida espiritual de vocês e cuidem da igreja, proteja a igreja desses falsos mestres. Vocês nunca mais vão me ver, tá? E aí foi uma choradeira, né? Uma choradeira. Quando Paulo falou isso, esses presbíteros, todo mundo começou a chorar. E Paulo fala: vocês nunca mais vão me ver. Cuidem de vós e cuidem da igreja e protejam a igreja. Cuidado para vocês não serem gananciosos. Vocês viram como é que eu me comportei no meio de vocês. Sejam como eu fui no meio de vocês, sejam para com a igreja. E protejam a igreja. Né? Aí temos a carta de Éfeso, né, na qual Paulo celebra o amor no meio da igreja, a união entre gentios e judeus, povo que não se dava bem. E Paulo celebra isso na carta aos Efésios. Né? Celebra, né, o templo de Deus, o corpo de Cristo. Né? Ele usa muita a linguagem de corpo, de templo. A igreja está sendo construída, o véu, o muro de separação foi destruído, ou seja, o muro de separação entre judeus e gentios, que tinha lá em Jerusalém, né, foi espiritualmente destruído na época de Paulo. Em Cristo, judeu e gentil poderia adorar o Deus vivo através de Cristo. Temos a carta, e depois temos a carta, as 2 cartas a Timóteo. E quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Tá? E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, olha, levanta um exército aí, né, de homens fiéis, homens que amam a Deus, né? E aí você vê lá em 1 Timóteo aquela lista que Paulo dá para Timóteo: olha, presbítero tem que ser assim, o diácono tem que ser assim. E na segunda carta a Timóteo, Paulo pega mais firme com Timóteo: Timóteo, cumpra o seu ministério aí, né? E levante homens para proteger a igreja dos falsos mestres. Né? Ele toca em outros assuntos, mas este é o propósito principal de Timóteo em Éfeso: levantar uma liderança, continuar um trabalho, né, de promover uma liderança para a igreja naquela cidade. E aparentemente deu certo aqui. Nós temos aqui mais ou menos 30 anos depois que Paulo escreveu as 2 cartas a Timóteo, né? 30 anos depois, nós temos aqui o apóstolo João escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, né, que está aqui. Essa carta está no meio desse livro, né, o livro de Apocalipse. Né? E pelo teor dessa carta aqui que a gente acabou de ler, do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse, deu certo. Olha, o pessoal protegeu a igreja, tá, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos ensinos. Aparentemente deu certo. Tá? Mas tem um problema. Né? O texto que nós lemos aqui agora, ele fala, né,
o seguinte: olha, eu sou aquele que tenho as 7 estrelas na mão direita, ou seja, eu tenho autoridade sobre essas 7 estrelas, e eu ando no meio dos candelabros. Pastor, mas o que está querendo dizer aqui? Né? O que Jesus está querendo dizer aqui? No final do capítulo 1, João explica o que são as 7 estrelas e os 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos de cada igreja. Provavelmente a liderança de cada igreja. E os 7 candelabros são as igrejas. Então, o que o texto, o versículo 1 está dizendo aqui? Olha, e lembrando que no capítulo 1, Jesus se apresenta como poderoso, porque Cristo agora está glorificado, amém, meus amados? Ele perdeu ele, né, foi morto em fraqueza, ou seja, homem, ele assumiu a nossa natureza frágil, limitada, e ressuscitou em poder, amém, meus amados? Jesus Cristo é um ser único, meu querido, ele é Deus e homem. Tá? E no capítulo 1 descreve este poder de Jesus. Os seus olhos são como chamas, né? Seus pés luzentes como bronze batido, né? Da sua boca sai uma espada afiada, ou seja, João está descrevendo o poder de Cristo, a onipotência, a onisciência, né? A onipresença de Cristo, né? João está descrevendo ali no capítulo 1, e no final do capítulo 1, deixa eu tocar de microfone aqui, peraí. E no final do capítulo 1, fala, olha, eu sou aquele que está andando, né, que tem as 7 estrelas nas mãos, né, essa figura poderosa que tem as 7 estrelas, a liderança em suas mãos, e anda no meio da igreja. E pelo visto, por que Jesus está andando no meio da igreja? Para fiscalizar. Sabe? Jesus está fiscalizando a igreja. Está, né, igreja de Tiatira, igreja de Laodiceia, igreja de Filadélfia, igreja de Pérgamo, né, igreja de Éfeso. Ele está andando no meio dos 7 candelabros, no meio das igrejas, fiscalizando as igrejas. E é isso que o versículo 1 está dizendo. Eu sou o Todo-Poderoso, que tenho a liderança nas minhas mãos, e ando no meio da igreja fiscalizando a igreja. Glória a Deus, igreja. E a igreja de Éfeso, meu amado, a igreja de Éfeso, sempre quando eu leio esse texto, né, eu não deixo de pensar, né, irmão? E eu tenho falado ao longo dos anos, né, em algumas conversas, olha, ok, quem chega aqui na nossa igreja, né, os membros da nossa igreja, todo mundo, né, a maioria esmagadora de quem chega, quem está na igreja, elogia a nossa palavra, a pregação. A Igreja Batista Irmão é uma igreja que zela pela palavra. Glória a Deus, igreja. Mas este texto aqui está nos mostrando que isso não é o suficiente. Né? Este texto aqui está nos mostrando, né, porque mostra uma igreja que também zelava pela palavra, mas estava falhando. Meus amados, alguns têm falado na internet, né, eu acompanho muito o que é dito aí, que graças às redes sociais, né, hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Você tem acesso a homens que conhecem profundamente as Escrituras. Tá? E geralmente não são os mais famosos aí, que o povão gosta de ouvir. Né? Mas você tem acesso pelas redes sociais.
Na década de 90 e no início da década de 2000, grande parte da igreja brasileira só conhecia o neopentecostalismo. E quando eu digo neopentecostalismo, não confunda com o pentecostal. Tá, meu querido irmão? Tem uma diferença. Tá? O neopentecostalismo tomou conta. E aí veio a rede social e você teve acesso a homens que conhecem a palavra, e aí houve um despertar. Espera aí, tem muita besteira sendo falada por aí. Né? A igreja voltou para as Escrituras com mais entendimento, sem dar cambalhota no texto, como foi muito praticado por este segmento no meio da igreja, que são os neopentecostais. Tá? Teve esse acesso ao conhecimento e muita gente percebeu, opa, peraí, eu estou no caminho de engano. Eu estou no caminho errado. Né? Eu estou entendendo errado e eu estou praticando coisas erradas. Né? Muita gente abandonou a água do Rio Jordão, o óleo de Jerusalém. Né? Muita gente abandonou a banalização e a dependência exagerada dos dons espirituais. Aí deixando bem claro, né, tem que tomar cuidado quando fala isso, né, porque aí o cara pensa, está vendo, o pastor é contra os dons espirituais. Não é isso não, meu querido, estou falando da banalização e da dependência exagerada, né, dos dons espirituais. Né? E o pessoal foi despertando. E voltando para a Escritura. Mas aí também gerou um movimento que muitos chamam de reformodinha. Não foi eu que dei esse nome. Muitos chamam de reformodinha. Pastor, o que é isso? Vou falar aqui algumas características de quem participa deste movimento. Reformodinha. Uma característica de algumas pessoas que participam deste movimento, uma característica é buscar uma igreja perfeita. A pessoa ficou crítica demais. Ficou extremamente crítica. A ponto de que, se chegar numa igreja diferente, que tem uma linguagem diferente, e tiver um ponto que ele não concorda, e é um ponto periférico, não é central naquilo que é importante para a salvação, aí ele chega e escuta as coisas diferentes, e pontos diferentes, a pessoa não consegue cultuar, fica travada, por causa de coisa boba. Meu querido, se colocar num quarto, 10 pessoas que afirmam, que batem o pé, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Cada uma delas afirma, a Bíblia é a palavra de Deus. Em pontos periféricos, você vai encontrar 10 opiniões diferentes. Ninguém vai entrar na forma de ninguém. Pode até, eu concordo com isso aqui, mas vai chegar um ponto aqui, eu não concordo. Mas o movimento da reformodinha fez com que muitos pegassem pontos periféricos e fizessem, esse aqui é o fundamento da minha fé. E se alguém for diferente, eu fico travado, eu já não consigo mais, e Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém, igreja?
é uma característica. O espírito crítico em excesso em pontos periféricos. Em pontos, o que é periférico, pastor? Aquilo que não é central. E aí, estão para lá e para cá, não conseguem criar raízes. Não conseguem criar raízes, porque ficaram críticos demais. Meus amados, realmente existe comunidades que são esgotos. Mas aqui, uma comunidade saudável, que se esforça para andar corretamente, né? Não passa de uma Lagoa da Pampulha também. Tá? Não existe comunidade perfeita, não existe. Ninguém vai entrar na minha forma, seja de perfeição moral, seja de opinião doutrinária, posicionamento doutrinário. Então, esta é uma característica de quem está na Reforma Modinha. E por que, pastor, esse nome de Reforma Modinha? Porque teve a Reforma Protestante em 1517, sabia? A volta às Escrituras. A igreja protestante, né, protestou contra a igreja católica, quando a igreja católica disse, olha, só a igreja católica tem a salvação. Não é? Aí os protestantes se levantaram. Não é bem assim não. Então a igreja protestante protesta contra os católicos. Né? Aí você vê que no passado os protestantes se mataram por causa de forma de batismo. Você sabia disso? Se mataram porque uns queriam o envolvimento do Estado da igreja e outros não. E aí, de ambos os lados, tinha carnalidade. Você sabia disso? Pastor, você está quebrando toda a áurea, toda aquela coisa. Eu colocava a reforma lá em cima. Meu querido, coloque Cristo lá em cima, o resto é pecador. Que seja mentiroso todo homem, e Deus é verdadeiro. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Né? Até os reformadores, Lutero, Calvino, todos homens caídos. Tá? Então, esse nome Reforma Modinha é porque, peraí, né? Houve esse movimento, né? Deixa eu sair daqui. Né, eu estou vindo de uma comunidade que se lê a Escritura, a última coisa que faz é explicar a Escritura, o pastor viaja e prega a sua própria doutrina, e agora eu descobri a verdade, porque eu tenho acesso à mensagem na internet, a grandes estudos e tal, mas aí o coração, o espírito da pessoa foi contaminado. Sabe por quê? Eu aprendi, meu querido irmão, que o pecado é igual água. O pecado é igual água. Por que, pastor, você está fazendo essa comparação? Porque a água, ela se adapta facilmente ao ambiente, ao recipiente. Você coloca a água no objeto quadrado, que forma que a água vai ficar? Se você colocar a água no objeto redondo, né, em algo que vai conter ela ali, mas é de forma redonda, qual que é a forma da água? Assim é o pecado, meu querido irmão. Assim é o pecado. O pecado está dentro de nós, meu querido. E ele, né, se adapta à falta de vigilância, ao orgulho, à vaidade, que já, né, são os pecados primordiais, e se manifesta de outra forma. Sabe? Porque todos nós, meu querido, temos no nosso coração vaidade, ciúmes, iras, está tudo lá dentro. Por isso que o Espírito, uma das coisas que o Espírito faz é dar domínio próprio. Segurar essas coisas dentro da gente. Não deixar externalizar e tratar lá dentro. O pecado é igual à água. Então, assim, né? Eu cheguei à conclusão, né? Uma coisa que eu vi em mim e vejo na raça humana, né?
Nós somos especialistas em transformar a humildade em vaidade. A gente começa bem e daqui a pouco a gente transforma aquilo em vaidade. Outra característica, por exemplo, é o autopastoreio, né? A turma do Reformadinha se autopastoreia, né? Ouve eu falando isso aqui, fica com raiva de mim. Não é comigo não, né? Eu não sou assim não, meu querido, todos nós somos assim, meu querido. Todos nós. Sabe? E só consegue ficar numa comunidade, né, se tudo tiver ok, né? Outra característica, perdem muito tempo com doutrinas periféricas, né? Você vai ver crente aí brigando por causa de forma de batismo, você vai ver crente brigando, né? Eu sou arminiano, sou calvinista, eu sou sei lá o quê, eu acredito no milênio, o outro fala, não, eu não acredito no milênio, eu acredito que a gente já está no milênio, brigando por causa disso. Né? Conversar pode, não tem importância não, conversar, um certo nível de discussão, né? Discussão envolve, né, falta de concordância, aí se tem uma discussão, né? Discussão não é sinônimo de briga, não sei se é Daniel? Nem sempre, né? Mas pode, a gente pode, vamos conversar, vamos discutir isso aqui, né? Como eu falei, né? Está se perdendo naquilo que é periférico. Né? E aí, sabe outra coisa que eu percebi também? Se no neopentecostalismo o culto era baseado nas ansiedades, desejos, preocupações. E aí era inserido objetos, distorção das escrituras e objetos poderosos, né? A busca, né, por revelações, por profecias, né? Tudo por causa dos desejos, das preocupações, dos problemas da vida. Eu descobri que no meio da reformadinha também tem algo parecido, né? O estudo e o amor às escrituras e as reuniões são baseadas também em ansiedades, né? Estão baseados nessas coisas. Só desenvolve de forma diferente. Não estou falando que é errado você buscar sabedoria para certo ponto da sua vida. Não é errado não. Mas basear a sua vida nisso. E a gente encontra, né? A pessoa se dedicando e se debruçando e gastando tempo. E aí que está o problema. Deixando de fazer aquilo que tem que fazer e gastando tempo nas preocupações da vida, nas ansiedades da vida. Eu estou falando do povo que se diz zeloso pelas Escrituras. Estou falando com o povo que fala, né? Eu estava no engano e agora eu estou na verdade. Eu estava escutando e eu estava numa comunidade, eu estava num ambiente, eu me submetia a uma liderança que era assim e agora eu estou livre. Quando eu olho para essa carta, quando eu estudo essa passagem, eu lembro dessa realidade e eu lembro da realidade da Igreja Batista Hermon. No versículo 1 nós temos aí: eu ando no meio da igreja, ou seja, no meio dos candelabros, e eu tenho autoridade. E a autoridade da igreja, a liderança da igreja está na minha mão. Conheço as suas obras.
o seu trabalho árduo e a sua perseverança, ok. Qual que era o trabalho árduo e a perseverança dessa igreja? Não tolerava homens maus. E que homens maus eram estes? Os homens que diziam, que eram apóstolos, mas não eram. Aí Jesus falou, ok, né? Paulo fez um bom trabalho, Timóteo fez um bom trabalho aí, né? Vocês rejeitaram as heresias, né? Rejeitaram os falsos líderes, ótimo. Excelente. Vocês rejeitaram isso aí. Muito bem. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido naquela época, meu querido irmão. Tinha um imperador, que o propósito dele, o imperador romano, que o propósito dele era acabar com a igreja. Domiciano. Paulo e Pedro foram mortos por Nero. Não sei se teve um outro imperador antes de Domiciano, mas na época de João, por volta do ano 90, era Domiciano, o imperador. Né? E o que ardia no coração de Domiciano era o propósito de acabar com a igreja. Né? Pode ter certeza, meu querido irmão, se a igreja desse ouvido aos falsos mestres, se aquela igreja de Éfeso desse ouvidos aos falsos mestres, não seria perseguido, não, por Domiciano, não. Então, por causa da verdade, por causa do zelo pela verdade, a igreja foi perseguida, submetida ao sofrimento. Ótimo, excelente igreja de Éfeso. Mas tem um problema. Olha no versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no... O que está escrito ali? No princípio. Pastor, o que é esse primeiro amor aí? Nós sabemos que esse primeiro amor são as primeiras obras. Agora, outra pergunta. Que obras são essas aí? Né? Que obras? Meus amados, às vezes a gente faz muita confusão sobre o que é amor, sabia? Às vezes a pessoa chega e traz, olha, amor é decisão. Às vezes outro chega e fala, não, amor é sentimento. Aí depois chega outro e fala, não, amor é atitude. Meu querido, amor é tudo isso aí. Sabe? O amor envolve decisão, envolve sentimentos, né? Seja, né, compaixão, misericórdia, alegria, tristeza. Depende da situação da pessoa, que é o alvo do amor. Né? E o amor envolve ação. Este é o amor bíblico. Que envolve decisão, que envolve sentimento, que envolve ação. Tudo isso é amor. Glória a Deus, igreja. E nem sei se eu esgotei sobre o que é amor aqui, né? Nem sei, né? Podemos ver isso aí depois. Mas o amor é tudo isso aí. Não podemos limitar o que é o amor assim, não. Tá? Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando agora? Amém? Não estou viajando aqui, não, né? Às vezes eu vou lá, né? Gosto de ir lá na lua e voltar. Esta igreja foi achada em falta. Aí você vai estudar, né? Você vai estudar, vamos ver o que os grandões, os eruditos, dizem sobre isso aqui. O que é este primeiro amor? Né? Olha, o ponto em comum entre todos eles é o seguinte: a igreja diminuiu o amor pelo próximo. E alguns
vão relacionar isso aí, ok, o próximo quem? E alguns vão falar o seguinte, eles vão puxar lá o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, quando ele diz o seguinte, olha, quando eu vi falar do amor que vocês têm, e vamos lembrar que a igreja ali estava no início, né, então, né, a igreja ali estava no início, quando Paulo escreve aos Efésios, né, Paulo fala que o amor entre os santos, o amor da igreja dos irmãos da igreja para com a igreja, era grande. Então, né, muitos dos grandões aí que conhecem muito a Bíblia, né, vão falar isso aí, olha, foi esse amor aqui, o amor da carta aos Efésios, ou seja, que a igreja tinha entre ela, né, os membros da igreja tinham entre eles, né, este amor que acabou. A verdade é o seguinte, meu querido, eu não consigo ler essa passagem sobre o primeiro amor, né, as primeiras obras, eu não consigo desligar essa passagem de Atos 2. E o que diz lá em Atos 2, pastor? Lucas descreve o primeiro momento da igreja, quando Pedro se levanta e prega, muitos se rendem a Cristo, e aí Lucas descreve como eles viviam. E isso tem fundamento, porque é basicamente isso a experiência de todo aquele que tem uma conversão genuína. Todo aquele que tem uma conversão genuína, sabe, meio que pratica o que está escrito lá em Atos 2, persevera na doutrina dos apóstolos, né? Quer estar no meio da igreja, é em casa, é no templo lá de Jerusalém, né? Distribui, é uma pessoa, né, generosa, é uma pessoa que sai falando, pregando o evangelho para o próximo. Eu não consigo desligar esse texto de Atos 2. Sabe? Né? E todos os grandões que eu estudei, que a gente vai lá e lê, né? Porque a gente é comedor de feijão, né? A gente vai lá e pega, deixa eu ver o que esse erudito aqui fala. Deixa eu ver. Todos eles falam o seguinte, olha, a igreja abandonou o amor pelo próximo. Né? E aí, meu querido irmão, como é que ficamos, hein? Uma igreja que zela pela doutrina, que rejeita os falsos ensinos, mas é uma igreja que não ama? É uma contradição ridícula. Nós somos capazes disso. Eu sou capaz disso. Muita coisa que eu falei aqui da reformodinha, eu já pratiquei. Né? Nós somos capazes disso. Graças a Deus que Jesus Cristo anda no meio da igreja para nos corrigir. Amém, meus amados? Graças a Deus. A nossa mente é tão dinâmica e junto com a nossa natureza carnal, meu querido, como eu disse, nós conseguimos transformar a humildade em vaidade. Conseguimos. Com a Bíblia na mão, meu querido, a gente consegue praticar as maiores atrocidades. Tá? Com a Bíblia na mão. Ih, meu irmão, como é que ficamos, hein? Todo mundo elogia a igreja Batista Hermon por causa do zelo da palavra, né? Mas o que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo? Tá? Eu vejo uma igreja que cada vez mais não gosta de se reunir para congregar e louvar a Deus. Uma igreja que cada vez o tempo vai passando, né? O pessoal vai cada vez mais não gostando de reunir para orar. Né?
E aí eu tenho que falar, meu querido, eu não estou nem aí, se quiser me crucificar, pode crucificar. Na semana da oração, né, os irmãos que gostam de estudar a Bíblia não gostam de vir na semana da oração, não. Da Igreja Batista Irmão. Como é que a gente fica agora? Não estou falando de todos, né? Alguns que gostam da Bíblia entenderam. Eu vou orar com os meus irmãos. E eu estou falando da semana da oração que teve essa semana que passou, que foi uma bênção. Quem veio foi impactado, né? O renovo de Deus. Muitos testemunhos bons. Estou falando das semanas de oração que a gente tem feito ao longo dos anos. Aí isso me lembra, sabe? Quando eu saí, eu também, né, tive acesso à internet, ao conhecimento. E hoje, meu querido, a gente tem acesso ao conhecimento assim, os livros, antigamente era traduzido, livros assim, genéricos cristãos, livros rasos, né, no que diz respeito à profundidade bíblica, né, e hoje nós temos acesso e tal, e eu fico lembrando daqueles homens que são, né, que me impactaram. Eu me lembro de Paul Washer, de John Piper, né, de Augusto Nicodemos, eu me lembro de Tim Keller, lembro de vários desses homens que são extremamente zelosos para as Escrituras, né? Que me impactaram, que também ajudaram a abrir os olhos. Porque, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, meu querido, estava todo mundo no mesmo caminho, estava todo mundo na trilha do neopentecostalismo. Estava todo mundo. Estava todo meio que padronizado, porque, né, eu lembro, né, antigamente, né, eu lembro do meu pai. Meu pai, ele estudava a Bíblia, mas conferia com Silas Malafaia, por exemplo. Né, conferia com os pastores, né, da mídia. Não são todos neopentecostais, né, mas os pastores da mídia, ou seja, estava todo mundo com limitação de acesso à informação, ao estudo mais aprofundado. Aí quando a gente teve acesso a essas pessoas, a esses homens que têm mais profundidade, aí você vai ver a vida deles, são homens de oração que amam a igreja, né? Homens que vivem realmente, que atuam na vigilância. Peraí, né? O conhecimento só vale se ele der fruto. Sabe? Isso me faz lembrar depois você pesquisa na internet lá da pregação chocante de Paul Washer. Né? Paul Washer arrebentou-me, que aquela pregação me arrebentou, me partiu no meio, sabe? Depois você confere na internet, né? A pregação chocante de Paul Washer. Tá? Aí depois tem outra pregação de Paul Washer que arrebentou também 10 acusações contra a igreja pós-moderna. Né? Aí eu fico vendo esses homens que são referência, né, dos reformadores atuais, sabe? Nenhum deles pratica a reformadinha, não. Nenhum deles estão, né, estão nessa coisa, não. Né? São homens de oração, homens que cada vez, olha, vão aperfeiçoar aqui em Cristo, vão ficar mais quebrantados, vamos, né? Glória a Deus. Né? Mas aí, por que eu estou falando isso aí? É para nos constranger mesmo. Sabe? Como eu disse, a turma que gosta de estudar a Bíblia aqui na igreja não gosta muito de culto, de oração. Estou enganado? Né? Não estou muito enganado, não. Eu observo, eu faço lista de chamada aqui na igreja, eu conheço todo mundo pelo nome, e sei onde todo mundo está indo, onde não está indo, o histórico de cada um ao longo dos anos. Aí eu pergunto, estamos divididos? A Igreja Batista Irmão está dividida? Né? A Igreja Batista Irmão está dividida? Visitante, me desculpe, né? Eu sou assim, eu lavo roupa suja no altar, né?
E quando a coisa toma uma proporção, eu não falo pessoalmente, eu falo no altar mesmo. Tá? Tá? Eu estou preocupado com essa coisa, sabe? Porque eu estou vendo conhecimento que não está gerando fruto, não. Você está entendendo? Estou vendo aquela coisa, agora eu sei a verdade, mas a verdade faz você parar de orar e de gostar de igreja? É esse que é o amor? É esse que o verdadeiro conhecimento promove? É isso que o verdadeiro conhecimento promove? Se for, estou fora. Você está entendendo? Estou fora. Né? Continuar ouvindo Paul Washer e pentecostais poderosos como Leonardo Ravenhill, né? David Wilkerson. Vou ouvir essa turma. Está entendendo? Pastor, você está falando inglês, que bonito. São pregadores maravilhosos, meu querido. Homens de Deus. Estou fora. Você está entendendo? Porque, olha aqui, a igreja de Éfeso aqui. A igreja que zelava pela sã doutrina. A igreja que zelava, né, pelo conhecimento, mas não praticava amor. O amor entre os irmãos, ó. Nós somos capazes disso, meu querido. Nós somos capazes disso. Entendeu? E aí cabe cada um, né? É um choque mesmo, eu sei que eu estou dando choque aqui, né? Cabe a um ver quais são as suas primeiras obras, meu querido. Quais são as suas prioridades? Né? Como o Márcio Valadão dizia, né? Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Sabe? Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Né? E aí temos que tomar cuidado, meus amados, porque senão viramos a igreja de Éfeso, tá? Se é que já não somos. Se o Senhor Jesus Cristo andar aqui no nosso meio, se vier um apóstolo ressuscitado aqui, o que ele vai falar da igreja Batista Irmão? O povo da igreja de Sermão, né, fala babando, né? Nossa, igreja séria, o culto da igreja Batista Irmão, sei lá o quê, né? E aí, é reprovado por Jesus dessa forma? Né, faz lembrar de Tiago, né? Mostra sua fé sem obras que eu mostro. A minha fé é através das obras. Aí temos o problema das obras novamente, né? Coisa que nós reformados gostamos, né? A salvação não vem pelas obras. Realmente a salvação não vem pelas obras. Mas as obras falam da fé, da qualidade da fé. Né? Paulo usa um esquema interessante. Ele fala que a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. E mais para frente os apóstolos explicam o que é amor. Né? Não adianta você falar, eu te abençoe, meu irmão, e você não ajudar o irmão, e se interessar pela vida do irmão. Né? Aí Tiago fala, né? Mostra sua fé sem obras que eu mostro a minha fé pelas obras. Complicado, hein, meu irmão? As obras de um salvo vão testemunhar. Jesus colocou as obras como para você identificar o falso do verdadeiro. Né? Jesus falou, olha, vocês vão reconhecer os lobos, os falsos mestres, através das obras. E Paulo também falou para Timóteo, os falsos mestres vão ser reconhecidos pelas obras. Elas não vão ficar escondidas por muito tempo, né? A perversão deles vai ser escancarada diante de todos. As obras revelam, meu querido. Onde está o seu coração, meu querido? Aí está o seu tesouro. Aí você deve responder, onde é que está meu coração?
Meu querido irmão, quanta gente, né, deixou, né, o domingo, nos domingos a pessoa, né, de manhã já pensava, olha, domingo eu vou na igreja cultuar, porque é o dia do Senhor. E aí entendi o dia do Senhor como um novo sábado. Nossa, domingo é separado para Deus. Aí estudou, aí entendeu, opa, peraí. É tradição, não é doutrina. Aí a pessoa enfraqueceu no propósito, e aí troca o culto do Senhor por qualquer coisa no domingo. Hã? Olha o amor. Aí descobriu, olha, um montão de gente descobriu, antes era oprimido ali naquele mundo neopentecostal, eu tenho que dar dízimo, porque senão Deus não vai me abençoar. Né? Já está errado. Né? Doutrina é errada. Aí vem, descobre a verdade, descobre que é pelo amor, descobre que é um movimento de gratidão, de fé e tal. A primeira coisa que a pessoa deixa de fazer, né, quando vem uma dificuldade, não é tirar da diversão, tirar dali, tira de Deus mesmo. Hã? É isso que o conhecimento está promovendo? Estou fora. Né? Nós somos o povo do Espírito, meu querido. Sabe o que significa isso, que nós somos o povo do Espírito? Aquele que está em Cristo é o povo do Espírito, significa que o Espírito habita poderosamente transformando a nossa natureza. Nós estamos na nova aliança que Jeremias escreve sobre ela, a aliança na qual Deus se revela profundamente, e a lei de Deus é escrita nos corações. Nós somos o povo de um mover poderoso, e é este mover poderoso que o conhecimento está promovendo. Né? Então eu chego à conclusão que é um movimento carnal. Né? Eu chego à conclusão que é um movimento carnal. Né? A palavra de Deus, meu querido, ela produz dois efeitos. Ou ela produz morte, ou ela produz vida. Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios. Ou ela produz morte, ou ela produz vida. Né? Tem gente que vai para o inferno fazendo maravilhas e sinais, meu querido, olha só. E tem gente que vai para o inferno, meu querido. Tem muitos dos maiores teólogos do mundo que não acreditam em Deus, não. Pessoa que conhece a Bíblia mais que você. Né? Devemos tomar cuidado, meus amados. Amém, igreja? Devemos tomar cuidado. Sabe, como é que está o nosso amor, meu querido? Sabe? O individualismo crescendo, o consumismo crescendo, a pessoa avalia ao entrar na igreja se ela tem berçário, se ela tem tudo aquilo que ela quer. É isso que é o Evangelho? É isso que é o poder de Deus? Uma sociedade consumista? Uma sociedade dos prazeres? Uma sociedade, né, do eu? É isso? Né? Eu tenho para mim o seguinte, na minha experiência, é o seguinte, a última coisa que a pessoa para de fazer é ir ao templo se reunir com os irmãos. Quando a pessoa está na ladeira abaixo, declinando na fé, abandonando, apostatando, normalmente ela deixa de buscar a Deus sozinho, para depois deixar de buscar a Deus com a igreja. Você sabia disso? Normalmente é assim que acontece. O Espírito, meu querido, está sondando os nossos corações, e o Espírito pergunta para cada um de nós: você está no seu primeiro amor? Você está praticando aquelas obras do início? Né? Você está praticando? E aqui, este texto aqui, nos prova que é possível conhecer muito da palavra de Deus e ser reprovado por Deus.
Está aqui a prova aqui, ó. Uma igreja que conhece muito da palavra, né? Igual a irmão, né? O pessoal fala, não, irmão prega a palavra expositivamente, olha só que benção, né? Oh. Irmão prega com busca, né? Não vamos falar que somos 100% corretos, né? Porque às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente tem uma conclusão errada de um certo texto, mas o nosso esforço é ser, né, exato nas escrituras. Pode significar nada, meu querido. Pode significar nada, como foi o caso aqui da igreja de Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor, as obras que praticava no princípio. Você está preocupado com as coisas da vida? Igual lá a parábola da semeadura. As perseguições. Um dos problemas lá foi Satanás. Satanás atrapalha, né? Tira a semente. Né? Satanás tira a semente. Jesus fala, explica a parábola da semeadura, né? A semente cai à beira do caminho, cai no meio de pedras, cai no meio de espinhos. Não é? E uma situação é Satanás, que cai na beirada da terra, da estrada. A semente caiu no lugar errado. Outras situações são as perseguições. Mas tem uma outra situação lá, que são os prazeres, os cuidados da vida, né? As riquezas, as preocupações da vida. Sufocaram, a planta chegou até a crescer, mas foram sufocados por pedras ou por espinhos. Aí Jesus dá uma ameaça aqui, olha o texto aqui. O texto é pesado, meu querido, o texto é pesado. É Jesus corrigindo, né? Olha a ameaça que Jesus faz, a parte B do versículo 15. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Né? O que pode ser isso aqui? Olha, é uma ameaça, e que tipo de ameaça é essa? O que Jesus pode fazer? Me parece que é o seguinte, olha, o candelabro é a igreja, né? O candelabro é a igreja. Jesus está falando o seguinte, olha, vou acabar com essa igreja. Vou acabar com essa igreja nessa cidade. E aqui Jesus usa palavras que eram muito familiares para os habitantes de Éfeso, porque a cidade de Éfeso precisou de mudar de lugar por causa do avanço do mar. Tá? Porque em cada carta aqui, por exemplo, a carta da igreja de Laodiceia, quando Jesus fala o seguinte, eu estou a ponto de vomitá-los porque você não é morno, não é quente nem frio, né? Jesus está usando um aspecto da geografia e da vida, da cultura deles, que era muito assim, eles iam entender, porque eles bebiam água morna, né? Eles bebiam água morna, né? E Jesus faz várias vezes, ele usa esse tipo de comparação a essas 7 igrejas aqui, as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Então aqui, ó, no caso de Éfeso, uma cidade que precisava de mudar de lugar, né? Um povo que, né, o mar foi invadindo, e a cidade teve que ir subindo. Né? O cara, opa, a água invadiu minha casa, então deixa eu construir aqui em cima. Aí o mar avançava mais. Aí Jesus fala, vou fazer isso com vocês. Né? Vou fazer isso com vocês. Meu querido irmão, se virarmos uma turminha aqui de intelectuaizinhos aqui, de conhecedores da Bíblia, sem amor, essa igreja acaba em 20 anos. Tá? E o que é uma contradição louca, porque a palavra de Deus, ela é amor. Imagina, né? Um pessoal que conhece da Bíblia, não vive em amor, não é patético, não é uma contradição terrível. Hã? Conheço muito da palavra, mas meu amor está lá, cada vez mais sou individualista, eu preocupo com os prazeres, com a minha vida, e a minha agenda, e se der eu prego para o perdido, e se der eu vou no culto, e se der eu amo os meus irmãos,
Em 20 anos acaba. Né? 20 anos acaba. Aí vai ficar aqui tanto de intelectualzinho. Meu querido irmão, meu pai não tinha muito conhecimento, não. Meu pai não tinha muito conhecimento das escrituras do jeito que eu tenho hoje, não tinha, não. Me desculpe, não tinha, meu querido. O acesso que eu tenho hoje, o tanto de livro que eu tenho, né? Meu pai não tinha, não. Mas o que faltava de conhecimento sobrava em poder. Hã? Eu lembro como se fosse hoje. Mamãe lembra também. Final da Copa do Mundo, 94, Brasil e Itália. Empate no tempo normal, empate na prorrogação, pênalti. Hora do culto. Eu lembro daquela quentalhada toda na frente da televisão e o papai arrumando para ir para a igreja, foi para a igreja e deixou todo mundo para trás. Hã? Eu lembro, o Daniel conta a história do pai dele, ele com 5 meses, o pai dele trabalha de pedreiro o dia todo, caminhava todo dia 5, 7 quilômetros para congregar. Hã? Né, Daniel? Aí eu estou vendo a minha geração, uma geração que conhece, uma geração mais fraca que existe. Não tá correspondente ao conhecimento, não. Então, meu querido irmão, olha, você pode discordar à vontade, mas sabe o que eu vejo da minha natureza? Quanto mais facilidade eu busco, mais facilidade eu quero. Quanto menos valor eu dou em algo, menos valor eu vou dar no futuro. Né? E aí vem alguns e falam, pastor, né, o contrário é legalismo. Legalismo patavina nenhuma. Quando a doutrina encontra um coração e promove, meu querido, doutrina, conhecimento, deixa de ser conhecimento e se torna poder. Tá? Quando eu leio, né, a parte doutrinária de Paulo, eu não estou lendo conhecimento nem teoria, eu estou lendo poder. Como diz Paulo, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido irmão, conhecer só por conhecer, se não gerar fruto, meu querido, estou fora. Né? Vou orar igual Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prove-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Né? Davi também diz, outra passagem, né, que homem conhece seus próprios pecados, né? Absolva-me daqueles que me são ocultos, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Deus. E aí Jesus fala, né, mais uma coisa a favor de vocês odeiam a prática dos nicolaítas. Isso aqui a gente não sabe o que é exatamente, meus amados. O que são os nicolaítas? Né? Alguns dizem que eram seguidores da doutrina de Balaão, de Jezabel, estavam ensinando a igreja a praticar idolatria, e era uma idolatria que envolvia práticas sexuais. Provavelmente é isso, tá? Todo culto pagão, a maioria dos cultos pagãos, lá da época de Paulo, envolvia práticas sexuais, né? E Paulo, mais para frente, escreve a uma igreja que estava ouvindo a profetisa Jezabel, o espírito da profetisa Jezabel. Né? E aí Jesus fala, ok, isso aí também é bom. Isso aí também é bom, mas, né, Jesus elogiando de novo, mas tem um problema. E aí no versículo 7 ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O que é isso aqui, olha? Jesus está falando o seguinte, olha, ó, quem perseverar até o fim, né, ou seja, né, mais uma vez, as obras certificam a fé. As obras são, né, sinais de que a pessoa tem fé. Quem perseverar até o fim, vou dar a vida eterna. Fala da árvore da vida, né? O que é essa árvore da vida, pastor? Está lá em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Né? Jesus planta no meio do jardim do Éden 2 árvores. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem tinha acesso à árvore da vida. E assim, o homem poderia viver eternamente
se comesse da árvore da vida. Mas o que o homem escolhe comer? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Jesus tira o homem do Éden e fala o seguinte, olha, Deus, né? Deus Trino tira o homem do Éden, o homem e a mulher, e fala o seguinte, olha, está no capítulo 3 ou 4? 3. Não é bom que o homem coma mais da árvore da vida, para que viva eternamente. Então não vou deixar o homem mais comer da árvore da vida. Então a árvore da vida, né, aqui é usado para falar o seguinte, olha, ao vencedor, aquele que perseverar, eu vou dar a vida eterna. Glória a Deus, igreja. Entendeu aqui? Amém? Que o Senhor Deus te abençoe no nome de Jesus. Algumas aplicações. Rapidamente aqui. Meus amados, tenhamos a ciência do seguinte princípio, que o próprio Jesus ensinou. A quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, quem conhece muito, meu querido, frutifique muito no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Né? E a fé opera pelo amor. Então, conhece muito, ame muito, meu querido. Ame o reino de Deus e a sua justiça. Meus amados, outra aplicação, né? Isso aqui, meu querido, isso aqui confronta todos nós. Confronta eu, você. É para confrontar mesmo, não é mensagem para passar a mão na cabeça. É para confrontar todo mundo. Ninguém aqui vai sair hoje feliz. E se alguém sair daqui hoje, nossa, eu estou bom, então você é o novo fariseu aqui no meio da irmã. Não, meu querido, todos nós somos devedores. Todos nós somos devedores de amor. Glória a Deus, igreja. Então, que possamos sempre buscar um renovo da parte de Deus, para que possamos viver em novidade de vida. Amém, meus amados? Possamos viver em novidade de vida. Outra aplicação. Um lema da reforma foi o seguinte, olha, reformados e sempre reformando. Isso é importante. Por quê? O pecado é igual água. Você vai lá e mexe na sua vida e toma uma postura, né? Mas o pecado fica lá e ele vai tomando outras formas. Tem gente que eu digo, pastor, nossa, graças a Deus eu me livrei daquele pecado, né? Mas aí o pecado vai tomando outra forma. Aí ela vê outra pessoa praticando o mesmo pecado, ela se sente superior ao pecado tomando outra forma aí, tá vendo? Entendeu o que eu quis dizer? O pecado é terrível, meu querido. Nós conseguimos, nós somos habilidosos em criar pecados. Sabe? Reformados, sempre reformando. Meus amados, que tenhamos também ciência que qualquer conhecimento que não promove o amor, que se expressa através da evangelização aos perdidos, e pela vida em comunidade, vida de igreja, sabe? É religiosidade. É uma outra forma de carnalidade. Conhecimento que não produz essas duas coisas, meu querido. Presta não. Porque o amor se expressa dessa forma. Né? É impossível um desigrejado falar que ama a igreja. Uma pessoa que não está envolvida. Não ama a igreja, ama nada. Né? Fala isso para sua esposa. Fala que ama a sua esposa, seu esposo. E leve uma vida distante para você ver se você continue casado. Isso não é amor não, meu querido. Nem antes do homem caído, nem depois do homem caído, isso foi amor. E nunca vai ser. Sabe? O amor, meu querido, exige decisão, sentimentos e atitudes. Que o Senhor Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique de pé, meu querido irmão.